Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o que seriam as substâncias puras e o que são as misturas. Na aula passada nós vimos como as moléculas se formam e com base nisso, eles podem compor substâncias puras ou misturas. E aí a gente vai definir o que são substâncias puras e o que são misturas e tá fazendo uma associação de quando será a substância pura ou quando será a mistura. Existem mais de 5 milhões de substâncias diferentes. Então, como nós pontuamos, existem 118 tipos de elementos químicos, então isso aí dá uma grande margem para se formar vários tipos de substâncias, vários tipos de moléculas. Elas são formadas por mais de 100 elementos químicos diferentes e, de acordo com suas propriedades, ele vai se dividir em duas grandes classes, que são as substâncias puras, e com base nas substâncias puras podem se formar também misturas. Aqui eu trago para vocês algumas representações de moléculas. Caso a água, que ela tem a fórmula dela é H2O, então ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A amônia, que a fórmula da amônia é NH3. Ou seja, tem um nitrogênio e 3 hidrogênios representados aqui como se fosse o azul, tá? As cores são representativas. O dióxido de carbono também é um outro tipo de molécula, que ele é CO2. Então, existe um átomo de carbono, central e ao redor dele 2 átomos de oxigênio. O gás nitrogênio, que é o N, com o doisinho aqui para representar que são 2, tá? Então, é uma molécula que tem 2 nitrogênios. Então, a partir do momento que eles se juntam, eles formam a molécula do gás nitrogênio. E o gás oxigênio, que a sua fórmula é O2. Então, a partir do momento que eles se juntam, eles formam a molécula do gás oxigênio. E aqui seria representando um oxigênio e aqui um outro oxigênio. Então, os átomos são as unidades formadoras da matéria e é a partir dele que se formam as moléculas, Então, aqui nós temos átomos isolados. Aqui eu teria um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, mas a partir do momento que eles se juntam, eles formam a molécula H2. E nós temos aqui nesse outro exemplo, um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eles podem se juntar e formar uma molécula. No caso, virou H2O. Bem, com base nisso, nós podemos classificar as substâncias em substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples são moléculas que são formadas por átomos que têm o mesmo elemento químico. Então, olhando aqui a formação do gás hidrogênio, eu vejo que ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, por 2H. Então, a partir do momento que isso se forma, isso é uma molécula e uma substância classificada como simples, pois só utiliza o mesmo elemento químico. Os átomos envolvidos são iguais, 2 hidrogênios. O gás oxigênio, ao se juntarem, eles formam O2, o gás oxigênio. E os elementos químicos para formar essa molécula são iguais, oxigênio. Então, o elemento químico aqui é hidrogênio e o elemento que nós temos aqui é o oxigênio. O gás ozônio é um gás diferente do gás oxigênio, por quê? Porque ele é um gás agora que envolve 3 átomos de oxigênio. Mas eu observo que os 3 átomos são iguais, então é uma substância classificada como simples. E aí a fórmula do gás ozônio, é O3, já que para formar essa molécula nós precisamos de 3 átomos de oxigênios. Agora, substâncias compostas, ou seja, para formar a molécula envolve 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, a gente aqui para formar água, a gente tem hidrogênio, tem outro hidrogênio, mas eu observo que o terceiro elemento é um oxigênio. Então, eu tenho elementos químicos diferentes.
Mas quando eles se formam uma substância, formam uma molécula, só que com essa característica. Os átomos envolvidos nessa molécula não são todos iguais. Nós temos um oxigênio e nós temos hidrogênio. Então, ela é um tipo de substância classificado como composta. E aí temos a fórmula da água, né? H2O. A amônia, para constituir a molécula da amônia, precisa-se de 3 átomos de hidrogênio e de 1 átomo de nitrogênio. Então, eu observo que os elementos químicos envolvidos, 3 são iguais, mas 1 é diferente. Então, isso já classifica ela como uma substância do tipo composta. E o gás carbônico, nós temos 2 átomos de oxigênios, que são o mesmo elemento químico, porém nós temos um segundo elemento químico, que é o carbono. E aí eles, ao se juntarem, formam uma molécula com perfil de substância do tipo composta. Com isso, a sua fórmula vai ser CO2, tá bom? Então, observem que eu posso trazer por meio de símbolos mesmo, né? Trazendo os símbolos dos elementos químicos, ou eu posso trazer por meio de cores, também, que acontece em alguns casos. Obrigatoriamente, eu não preciso expor qual é o elemento químico. Eu poderia expor através das cores. Então, por mais que, por exemplo, eu não tivesse colocado que era hidrogênio, eu estou representando que eu tenho 3 cores iguais, não é? Então, esses três cores iguais é porque é um elemento químico igual. E aí, quando eu vou falar que é um outro elemento químico, eu já usei uma outra cor, né? Então, já usei o amarelo. Então, com base na cor também, dependendo do tipo de questão que ele traga, você pode fazer esse outro tipo de interpretação. Ou com base nas cores, ou com base na fórmula, tá bom? Então, ó, observando aqui esse frasco, né? Observando aqui, nós temos 3 representações. Em uma, eu observo que tem moléculas iguais. Essas moléculas todas são iguais à organização, ou seja, todas as moléculas têm 2 átomos de alguma coisa. E observo que aqui também, nesse segundo, todas as moléculas são iguais. A organização de cada molécula é igual, ó. Então, é um amarelo com 2 vermelhos, um amarelo com 2 vermelhos, um amarelo com 2 vermelhos, um amarelo com 2 vermelhos. Nesse outro caso, nós temos que todas são com 2 átomos, né? E todas com 2 verdinhos. Então, quando eu tiver moléculas iguais em todo o sistema, o tipo de substância é substância pura. Por quê? Porque ela não tem um outro tipo de molécula naquela minha representação. Então, aqui nós temos uma substância pura, aqui também nós temos uma substância pura. Aqui, porém, é uma substância pura do tipo simples. Por quê? Porque eu vejo que é o mesmo elemento químico que está organizando todas as moléculas. É o mesmo elemento químico, não tem diferenciação. E a gente está vendo isso não pelo símbolo, mas pela cor, né? A cor está representando um elemento. Então, todos os elementos químicos aqui é o mesmo. Então, quantos elementos químicos teria aqui? Apenas 1. Apesar de ser uma representação que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, mas as moléculas estão relacionando o mesmo elemento químico. Nesse outro caso, eu também observo que todas as organizações são iguais, ou seja, tem um amarelo e 2 vermelhos. Então, isso também é uma substância pura. Só que ela é do tipo composta. Por quê? Porque para organizar essa molécula, eu estou vendo que todos os átomos dela não são iguais pela cor, né? Então, tem um amarelo, que representa o elemento químico, e tem 2 vermelhos, que representam um outro elemento químico. Então, essa também é uma substância pura, porque todas as organizações são iguais, mas é composta porque os elementos químicos para formar essas moléculas não são iguais. Então, existe um tipo, o amarelo representa um tipo de elemento químico e o vermelho um outro elemento químico. Agora, quando que vai ser uma mistura? Observem essa terceira representação. Eu observando a terceira representação, observem que eu tenho moléculas tanto com 2 verdes, tanto com o amarelo e 2 vermelhos. Então, nesse sistema aqui, eu tenho uma mistura de substâncias. Então, é como se eu tivesse pego o primeiro frasco com o segundo. Os 2 sozinhos eram puros, mas a partir do momento que eu faço a mistura, a substância já não é mais pura, tá? Já virou uma mistura.
Então, pela cor, eu estou vendo que é uma mistura por quê? Porque essa molécula aqui é igual a essa, mas ela é diferente dessa. Então, para que seja substância pura, ó, todas as moléculas representadas devem ser iguais para ser substância pura. Aí você vai avaliar depois se ela é simples ou é composta. Se for simples, todos os elementos químicos são iguais. Então, eu vejo que aqui tem um tipo de elemento, né? Poderia chamar de O em todos. Olha, então aqui nós temos 4 representações. Então, aqui é como se fosse um primeiro sistema, aqui um segundo sistema, aqui um terceiro sistema e aqui um quarto sistema. E nós vamos avaliar as seguintes coisas. Primeira coisa, nós vamos avaliar se ela é substância pura ou mistura. Depois, dizer se as substâncias que tem lá são do tipo simples ou do tipo composta, quantas moléculas estão representadas, quantos átomos estão representados e quantos elementos químicos estão presentes. Tá bom? Então, ó, observando aqui, primeiro a gente vai pontuar se é substância pura ou se é mistura. Então, eu olho, para saber isso, eu tenho que olhar se todas as organizações e cores daquela representação estão iguais. Então, olhando aqui, ó, eu vejo que essa organização está igual a essa, que está igual a essa, que está igual a essa, está igual a essa. Então, aqui a substância, ó, substância pura. Exato, pura. Agora, vamos para o segundo. O segundo seria substância pura ou mistura? Mistura, ó, porque essa organização é igual a essa. Aí você diz, ah, mas essa organização também é igual, porque tem 2. Mas é diferente porque se ele está mostrando uma outra cor, então é um outro elemento químico. Então, por isso, ele é uma mistura. Tá? Então, não é quanto às quantidades, é quanto mesmo se é tudo igual, eu digo em quantidade e digo também em cor. Aí você diz assim, ah, mas aqui tem 2, mas observe que a cor não é igual. Então, o verde representa um elemento químico e o laranja representa um outro elemento químico. Agora, vamos para a terceira. A terceira, ela causa confusão também. Aí vocês vão me dizer se ela é uma substância pura ou mistura. Ah, então, bem... Ó, eu disse que ela causa confusão por quê? Porque você vê tudo a mesma cor, mas observe que aqui, ó, é uma molécula que tem 2, mas essa organização aqui não tem 2, tem 3. Então é um outro tipo de molécula. Apesar de ser o mesmo elemento químico, a organização desse envolve 3 átomos e a organização desse envolve 2. Então isso quer dizer que são moléculas do tipo diferentes. Então, por isso é uma mistura. E o quarto, substância pura. Substância pura. Por quê? Porque essa organização é igual a essa, que é igual a essa. Então, tem um amarelo e 3 verdes. Um amarelo, 3 verdes. Um amarelo, 3 verdes. Ok. No 2, nós vamos dizer agora se as substâncias que estão envolvidas são do tipo simples ou do tipo composto. Então, aqui, essa é do tipo simples ou composto? Simples. Agora, aqui na mistura a gente precisa dizer se é uma mistura, ela tem quantas substâncias? Tem mais de 2, né? Nós temos essa aqui, que é 2 laranjas, e nós temos essa aqui que são duas verdes, né? Então, são 2 substâncias do tipo simples, tá? As duas são simples. Agora, essa outra aqui, que também é uma mistura, nós temos essa molécula que representa um tipo de substância e nós temos essa molécula que representa outro tipo de substância. As duas substâncias são o quê? As duas substâncias também são simples. E no caso dessa substância aqui, da 4, simples ou composta? Substância composta. Muito bem. Ok, então a gente já respondeu o item 1 e item 2. Agora, quantas moléculas estão representadas? E vocês vão lembrar que as moléculas são essas junções, são essas organizações. Então, quando eu estiver falando em moléculas, ó, eu vou contar essa organização. Então, tem 1, 2, 3,
4, 5. Então, aqui é um sistema que tem 5 moléculas, 5 organizações. Nessa outra, na 2, 8 moléculas. Na 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 moléculas. E na quarta, 3 moléculas. Pronto, respondemos o item 3 também. Agora, quanto ao 4, ele pergunta quantos átomos. Então, os átomos são esses elementos que formaram as moléculas. Então, seria cada representação dessa aí, cada bolinha dessa, representa um átomo. Cada esfera dessa representa um átomo. Aí você vai contar todos os átomos envolvidos em todo o sistema. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 átomos. Nesse outro caso aqui, 16 átomos. Eita, o povo tá rápido, tô gostando. Nesse outro aqui, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos. E nesse outro aqui, 12 átomos. E aí a gente vai para o último. Lembrando que a cor representa um elemento químico. A cor representa um elemento químico. Aí você vai ver a variedade de cor que tem aqui. Quantas cores tem aqui nesse primeiro sistema? Só um. Então, quantos elementos químicos estão presentes? Apenas um elemento químico. No segundo caso, 2 elementos químicos. No terceiro caso, um elemento químico. Um elemento químico. E no quarto caso, 2 elementos químicos. Pronto.